em si, ela é curta, ela é simples, mas ela tem vários ensinamentos, né? E o que é legal quando quando a gente estuda a vida de Jesus, não só as parábolas, mas os fatos cotidianos, nós temos vários ensinamentos, né? Aqui a gente tem um ensinamento geral, se a gente analisa toda a história de uma forma conjunta, ela tem um ensinamento muito rico, que eu posso comentar mais no final, mas eu acho que assim, a nossa vida está refletida nessa passagem da pesca maravilhosa, como um ensinamento geral, mas também se a gente faz um recorte a cada ponto específico da passagem, a gente também chega a outros aprendizados, outras reflexões que não deixam de ser menos importantes. Então é isso que a gente vai fazer, né? Eu vou começar especificamente, etapa por etapa, e no final a gente faz um fechamento olhando a passagem assim como um todo. E é lógico que, eu costumo dizer que as parábolas de Jesus e os fatos cotidianos é tipo aqueles exercícios que eu acredito que muita gente já fez, né? Tipo, pega uma foto e fala, você vê ali uma senhora, você vê uma moça, né? Você vê um gato, você vê um cachorro, porque cada um tira o aprendizado baseado nos seus estudos, baseado nas suas experiências de vida. Então, é possível que outras pessoas que estejam aqui na sala tenham outra visão e que podem compartilhar com a gente, sem dúvida nenhuma, que vai acrescentar muito. Bom, então vamos lá. Eu vou falar a passagem como um todo. Então, começa assim. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se a rede. Então quer dizer que, de maneira geral, né, Jesus pediu para o Simão afastar o barco com ele, porque ele queria pregar, e ele falou, olha, e Simão, como a gente vê aqui na passagem, tinha trabalhado a noite inteira e foi ajudar o mestre, e depois da pregação de Jesus falou, agora vai para o mar alto e pesca, né? E o Simão falou, mas eu já fiz isso a noite inteira, né? Mas como é você que está pedindo, eu vou lá. E aí, surpreendentemente, ele colheu, né? Eles conseguiram pescar uma grande quantidade de peixes, e a passagem ainda continua aqui, né? E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que eles fossem ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. Então aqui a gente tem principalmente um papel de bastante humildade do Simão Pedro, que no princípio, embora desconfiando, né, falou, fiquei a noite inteira lá e não consegui, né, mas foi porque era Jesus e se espantou, né, com o poder que Jesus tinha em mostrar para eles que realmente tinha grande quantidade de peixe. Então, basicamente, essa é a passagem, né? Bom, então com isso a gente vai com as reflexões que a gente pode tirar dessa passagem. E eu gostaria de começar, inicialmente, na discussão, né, que se isso é um milagre, né? Eu acho que isso já foi discutido em outros estudos do EAD, aqui nas reuniões, porque em vários momentos tem fatos muito importantes que Jesus desenvolve e que chega na mesma reflexão. Mas, a princípio, para aqueles, dependendo do ponto de vista que enxerga a situação, pode achar que aí teve um milagre de Jesus, né? Que Jesus produziu os peixes naquele momento para que Simão Pedro e os seus demais
companheiros pudessem realizar essa pesca enorme, porque a noite inteira sem conseguir pescar nada. Mas quando a gente aprofunda um pouco sobre isso, e principalmente através dos ensinamentos que a doutrina espírita passa para a gente, nós vamos concluir que não existiu em absoluto um milagre aqui. Assim como em qualquer outra situação da vida de Jesus, né, não existe o milagre propriamente dito. Né? E é interessante quando a gente vai para, por exemplo, aqui eu peguei um recorte da Gênese, né? A Gênese é um livro muito interessante, vale a pena a leitura, e principalmente no final do livro, mais para o final, não é o último capítulo, acho que se não me engano são os tempos, são chegados, que também vale muito a pena ler para o momento que a gente está passando de pandemia e tudo mais, mas no livro o Kardec ele discute um pouquinho, né, as passagens de Jesus e ele traz para a gente aqui no que diz respeito à pesca nesse momento, né, ele explica da seguinte maneira, né, a pesca qualificada de miraculosa igualmente se explica pela dupla vista. Jesus não produziu espontaneamente peixes onde não os havia. Ele viu com a vista da alma, como teria podido fazê-lo em lúcido Figil, o lugar onde se achavam os peixes, e disse com segurança aos pescadores que lançassem aí as suas redes. Então, o que Jesus viu, ele utilizou a sua propriedade de dupla vista, viu com o espírito e sabia que tinha peixes ali. A gente precisa sempre lembrar, né, que Jesus ele tinha todos o conhecimento das leis da natureza, né? Tanto daquelas do mundo visível como do mundo invisível. E Jesus as conhecia e as dominava na sua maior magnitude, né? E aí o Kardec ele traz uma reflexão muito interessante nessa questão de milagre, né? O Kardec ele é muito explica bem, de uma maneira bem interessante isso na Gênese, quando ele fala que o milagre, ao menos no sentido teológico da coisa, ele não existe. Né? Porque para ser milagre, no sentido religioso, teria que ser alguma coisa que é acima das leis da natureza, né? Acima das leis de Deus. E uma outra qualidade de milagre deveria ser algo que fosse inusitado, né? Fosse especial, excepcional, que não acontecesse com muita frequência. Então, se nós pensarmos dessa forma, primeiro de tudo, muitos dos fenômenos que Jesus desenvolvia, lógico, talvez uma magnitude menor, mas também são encontrados em outras pessoas. Então, se o fenômeno acontece mais de uma vez e várias vezes, então isso leva a gente a entender que não é contra as leis da natureza, e sim é um fenômeno da natureza, muito embora a gente possa ainda não conhecer essa lei da natureza. Não é essa a propriedade que Kardec traz. E, além disso, uma reflexão muito interessante que eu gosto que Kardec traz é o seguinte, ele fala, e Deus? Né? Deus, será que ele poderia fazer milagre? Da Kardec fala, provavelmente sim, é Deus, né? Deus é o Todo-Poderoso. Mas ele chega a uma conclusão muito importante, que ele fala, Deus é perfeito, as suas leis criadas por ele também são perfeitas. Então, se as leis de Deus são perfeitas, não tem por que ele burlar essas leis para desenvolver alguma atividade ou algum fenômeno em si. Né? A perfeição de Deus está justamente no funcionamento das suas leis de uma maneira muito bem desenvolvida. Né? Então, só para a gente refletir sobre isso e entender que aqui, né, não foi nenhum tipo de milagre. E eu ainda diria mais, né? Eu diria que assim, porque se Pedro ele tentou pescar a noite inteira e nada conseguiu, e de repente tinha um monte de peixe lá, naturalmente que esses peixes foram atraídos para lá de alguma forma. Jesus os viu lá, mas esse peixe teve que ter sido atraído para lá uma vez em que a noite inteira não tinha nenhum tipo de peixe naquela oportunidade. Né? E aí a gente vai lembrar, né,
que no Livro dos Espíritos tem uma parte que diz, né, a influência dos espíritos na natureza. Então, nós temos espíritos que atuam também regulando e controlando, né, desenvolvendo os fenômenos que acontecem na natureza. Então, muito provavelmente, nós sabemos que Jesus, entre aspas, assim, não trabalhava sozinho, né, ele tinha uma equipe também espiritual que o acompanhava e o ajudava. Então, muito provavelmente que não sei, né, eu estou falando da minha parte aqui, mas que uma equipe espiritual responsável também por controlar esses fenômenos da natureza tenham ajudado pelo menos a atrair os peixes para aquela região, e Jesus, com a sua dupla vista, enxergou e falou: joga lá a rede que vocês vão coletar. Então é isso, do ponto de vista do espiritismo, em absoluto não existe milagre, né? Aqui, da mesma forma, não foi isso que aconteceu. E indo um pouquinho mais à frente agora, então, a gente vai para a interpretação do texto evangélico. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então é Jesus falando, né? Pediu para o Simão, né, afastar um pouco o barco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então, o Jesus utilizou de Pedro para afastar um pouquinho o barco, para ele pregar, né, para a multidão. Então aqui a gente tem duas reflexões importantes. A primeira é o Pedro ajudando Jesus, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas a segunda é Jesus ensinando o povo, né? E o livro do EAD, ele traz a seguinte né? O povo cercava Jesus, atraído pelo magnetismo do seu verbo e cativado pelas amorosas vibrações da sua personalidade iluminada. Então eu fiquei pensando assim, né, pô, como será que seria, né, ficar perto de Jesus? Porque nós sabemos, né, por exemplo, quando a gente encontra uma pessoa que a gente gosta, a gente se sente bem, né, quando a gente está perto dela, a gente consegue, de certa forma, sentir as vibrações dessa pessoa. Da mesma forma, quando a gente vai para um lugar que a vibração não está tão boa, muitas pessoas acabam sentindo isso também. Eu nunca tive essa oportunidade, né, mas quem teve a oportunidade de chegar perto do Chico Xavier, por exemplo, diziam que era uma paz que você sentia inexplicável, né? Isso, naturalmente, quando a gente estuda o perispírito, os fluidos, né, as vibrações, a gente vai entender que, naturalmente, que o espírito, como é o espírito mais elevado, muito provavelmente ele conseguia emanar essas vibrações e era sentido pelo povo. E aqui, eu fiquei pensando, pô, imagina Jesus, então, imagina chegar perto de Jesus, qual seria a sensação disso? Qual seria a sensação que esse povo, por exemplo, sentia quando Jesus estava pregando, por exemplo? E aí eu lembrei do livro do Emmanuel, né, há 2000 anos, que é o livro onde ele relata uma das suas vidas, como Públio Lentulio, senador romano, que é um livro que eu gosto muito, assim, do ponto de vista de romance. E eu vou até ampliar, não só da parte do espiritismo, mas a parte de livro de maneira geral. A história do há 2000 anos é uma história excepcional, que vale a pena ser lido. Mesmo que a pessoa não for espírita, quiser acreditar em nada, ler como romance, assim, mesmo jeito que você lê Harry Potter, que é uma ficção, né, vale a pena ler o Há 2000 anos. E o Públio, ele é um senador romano, eu não vou dar spoiler aqui no livro, mas só para a gente introduzir rapidinho. Ele é um senador romano e a filha dele, a Flávia, é bastante doente. E a esposa do Públio, ela ouviu falar de Jesus e sabia das curas que ele fazia, e ele falou para o senador romano, para ele, para o Públio, ir atrás de Jesus para ver, quem sabe, ele poderia curar a filha. E o Públio, o Emmanuel, na época, ele era, como senador romano, ele era ainda muito orgulhoso, né, e tudo mais. Ele falou, onde já se viu, né, ir atrás, por exemplo, do Jesus, que era considerado Messias, mas só andava com gente doente, com os mais humildes e tudo mais. Mas ele foi, né? Ele foi, e no livro
tem um relato, né, do encontro dele com Jesus. E me marcou muito o encontro. E aí a gente pode talvez entender um pouquinho dessa magnitude, do magnetismo, né, de Jesus, né? E aí a passagem, só fiz um recorte, vale a pena ler o livro, mas eu fiz um recorte aqui para a gente ver que ele falando do encontro dele com Jesus, né? Comovido e magnetizado, o senador considerou intimamente que o seu espírito pairava numa atmosfera de sonho, tais as comoções desconhecidas e imprevistas que se lhe represavam no coração. Então, é isso aqui, né? O Emmanuel relatando, né, na vida dele como senador romano, o encontro de Jesus, né? Então, acho que isso fica muito claro, como deveria ser muito forte, né, para aqueles que tinham um contato com o mestre, né? Afinal, a gente está falando do espírito mais evoluído que já encarnou aqui no planeta. Bom, e aí outro ponto nessa passagem que eu queria discutir também, além de Jesus... Vejo a Thaís tinha levantado a mão para fazer uma observação. Pode fazer. Tá mudo. Oi. Não, é para dizer que eu fui conhecer o Chico. Acho que foi em 98, 99. Eu fui com a mocidade. Eles sempre iam. É lindo. Assim, a gente foi lá para Minas. Foi lá no hospital aquele hospital da lepra lá. Foi na casa de Eurípides Barçanufo. Fez uma excursão lá e a gente foi ver o Chico e fui lá na palestra dele. E eu tenho foto de eu beijando a mão dele, gente, assim, é uma coisa maravilhosa. Nossa. Então, obrigado, Thaís. Como a Thaís falou, se o Chico já é maravilhoso, né? Então, imagina Jesus, né? Não dá nem para imaginar, né? Essa era a ideia, né? Mas é isso aí. Eu fui quando eu era pequeno ver o Chico, mas assim, mais velho, com mais consciência, assim, com mais, né? Eu adoraria ter oportunidade novamente, quem sabe. Bom, e aqui uma outra parte que eu acho que vale também muito a pena a gente pensar, ainda na mesma passagem, né? É olhar esse aspecto aqui, ó, de Jesus, vejam vocês, né? Então Jesus, a gente está falando do governador da terra, né? O espírito mais perfeito que reencarnou aqui, e ele ainda, né, pediu ajuda do seu discípulo, né? Como falar aqui, ó, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E daí aqui o livro traz essa mensagem. Ó. Devemos admirar nessa passagem a humildade de Jesus, né? Ele, o Espírito excelso, convida modestos colaboradores para sua obra grandiosa. Assim nos adverte que em quaisquer setores de atividades, todo trabalho exige cooperação. Então, Jesus dá um exemplo aqui da necessidade da gente trabalhar em grupo, né? Mesmo ele, que era, teoricamente, não teria necessidade dele pedir ajuda, né? Mas ele mostrou a humildade e o aspecto de cooperação. E aí, assim, fazendo uma reflexão um pouco mais profunda aqui, que eu gosto de dar uma viajada, assim, né, quando eu leio as coisas. Eu gosto de deixar, né, a imaginação, a mente, buscar outros conhecimentos que podem nos ajudar a refletir sobre essa passagem. Em muitos livros do Emmanuel, principalmente, quando a gente lê aquelas passagens que ele discute sobre o Evangelho, ele fala que nós, né, somos os discípulos de Jesus também, né, no sentido de divulgar a sua mensagem, trabalhar na obra do Mestre aqui na Terra. Então eu fiquei pensando o seguinte, tudo bem, né, vamos imaginar que nós queremos trabalhar também, cooperar com Jesus na atualidade, né, na atualidade aqui, esse momento de transição planetária, que a gente sabe que é muito importante, e que como que a gente pode ajudar Jesus nesse momento? Do mesmo jeito que Simão Pedro ajudou Jesus nesse processo, e nós, no dia de hoje, né? Provavelmente vocês devem estar escutando meu filho aí atrás, tá? É o meu microfone, porque às vezes alguém
alguém fala, né? Fala, alguém tá com o microfone ligado, tô ouvindo o barulho de criança, né? É o meu que tá ligado, né? É tranquilo que não tá muito, não dá para ouvir direito ele, não. Não tá, não? Então, que bom. Uma vez eu tava numa Muito longe. reunião aqui com o meu chefe, ele chegou aqui na sala, deu um grito. Mas tudo bem. Então a ideia era essa. Então eu fiquei pensando, tudo bem, né? Porque o espiritismo, né, nos ensina que a gente precisa tirar o espírito da letra, né? Então, tirando o espírito da letra e fazendo uma reflexão mais profunda, a pergunta era essa. Então, se nós, nos dias de hoje, né, queremos trabalhar no plano que Jesus tem para o planeta, né, e nós temos esse conhecimento de transição planetária e tudo mais, o que nós podemos fazer? Essa foi a minha pergunta, né? O que nós podemos fazer nos dias de hoje para colaborar com Jesus? E aí o que veio na minha mente, né, e aí eu aprofundei um pouquinho mais para discutir, é o exemplo, né? O exemplo é a melhor forma que a gente tem para influenciar os outros, né? Então, aqui esse pensador aqui, não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única, né? Então, isso é interessante. Então, dando o exemplo, é a melhor forma que a gente tem de ajudar Jesus nesse momento. Muitos, né, vão pensar, talvez, através da divulgação das suas mensagens. É claro que isso também é importante, mas como a gente vê, o que mais influencia no outro é o exemplo. E Jesus foi grande e foi um dos principais referências assim, que a gente tem no mundo inteiro, quando até a gente compara outros líderes religiosos, porque exemplificava tudo aquilo que ele ensinava, né? Então, essa é a principal forma. E aí, como que a gente pode dar um bom exemplo? E aí eu trouxe essa outra passagem aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec fala, né, que como espírita, né, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, se a gente segue, né, essa recomendação de Kardec, através de uma construção interior, tentando ser uma pessoa melhor, tentando combater os nossos defeitos, tentando combater os nossos vícios, na medida do possível, né, porque tem aqueles que são mais enraizados, que a gente não vai conseguir resolver tudo para essa encarnação, mas talvez uma conduta melhor, falar menos palavrão, ser menos egoísta. Então, dessa forma, a gente consegue, talvez, tocar o outro e aí divulgar também essa moral de Jesus pelos nossos atos, né? Então, acho que essa é a nossa principal responsabilidade nos dias de hoje, né? O exemplo, né? Viver aquilo que a gente está falando e que a gente está estudando. Isso eu acho que é muito importante para os dias de hoje. E aqui é muito bonito quando a gente pensa sobre isso, porque nesse sentido todo mundo sai ganhando. Porque a partir do momento que eu tento dar um bom exemplo para o outro, eu tenho que rever os meus defeitos, eu tenho que rever as minhas imperfeições. E fazendo isso, revendo as minhas imperfeições, os meus defeitos, eu me transformo como uma pessoa melhor. Então, eu caminho para ser uma pessoa melhor e isso influencia o próximo, né? Então, é assim que a gente consegue mudar o mundo e ser um grande discípulo do Senhor, né? Do Jesus. Então, a melhor forma, resumindo aqui, depois de toda essa volta, a melhor forma da gente ser o discípulo de Jesus nos dias de hoje é ensinando, mas acima de tudo, seguindo os seus exemplos, seguindo os seus ensinamentos que ele deixou para nós. E aí eu trouxe uma outra passagem aqui ainda de como o exemplo é importante. Esse livrinho aqui da Joana de Ângeles, chamado Vida Feliz, psicografado pelo Divaldo, é um livro muito interessante. É como se fosse aquele livrinho de mensagem, né? Você abre assim um dia, no começo do dia para sair melhor no dia, né? Aí eu peguei um que é sobre o exemplo, que ela fala assim: mesmo que não saibas, é exemplo para alguém. Exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os seus atos, mesmo os equivocados.
e se assim afinam com eles. Desse modo, és responsável não só pelo que realizas, como também pelo que as suas ideias e atitudes inspiram a outros indivíduos. Os arbitrários, a sós, nada conseguiriam fazer, não fossem aqueles que pensam de igual modo e os apoiam. Assim também, a obra do bem faleceria, se não houvesse pessoas que se lhe vinculassem com sacrifício e amor. Cuida do que fala e realiza, ensejando seguidores que se edifiquem e ajam corretamente. Então é isso, né? Resumindo aqui essa passagem, né? Da gente seguir, tentar mudar, ser uma pessoa melhor e com isso também influenciando os nossos que estão mais próximos de nós. Bom, dando sequência aí, então, né? E agora a gente vai para uma outra parte aqui da passagem. E quando acabou de falar, disse Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Quer dizer, então aqui Jesus terminou a sua pregação e falou para Simão, falou, agora vai lá no mar alto, né, e lançai sua rede para pescar. E aí eu trouxe aqui algumas passagens do Emmanuel, né, ele falando assim, a gente pode pensar, por exemplo, né, o mar alto é a dificuldade que a gente tem na nossa vida. E o Emmanuel traz da seguinte maneira, em surgindo, pois, a tua época de dificuldade, convence-te de que chegaram para a tua alma os dias de serviço em mar alto. É interessante a gente pensar aqui, porque as dificuldades, elas são importantes para a nossa vida, né? Ninguém desenvolve paciência se você não passar por um exercício de paciência, né? Por exemplo, que aqui a gente não tem esse problema, né? Mas um teste de paciência maravilhoso é o trânsito de São Paulo, né? Quem já morou lá em São Paulo e já teve a oportunidade de ficar parado numa marginal por meia hora, né? Meia hora é pouco ainda, né? Meia hora assim, o carro parado sem andar. Isso é um teste de paciência. Existem outros testes, né? Existem testes de humildade, testes de orgulho, por exemplo, né? Às vezes você não é reconhecido no seu trabalho, por mais dedicação que você dê no seu trabalho, mas tem um chefe que não vê com esses olhos, é um teste de humildade que você tem que desenvolver. E só tem como a gente desenvolver isso se a gente passa por esse mar alto. Agora eu tenho certeza que vocês ouviram. Ele foi tentar aqui, a minha esposa pegou e ele ficou bravo. Então, mas é isso. Eu acho que agora ficou bravo. Estava falando de teste de paciência, João? Pois é. Ele já está começando a ter os testes dele, né? Essa passagem trazendo para a nossa vida, né? É Jesus falando, ó, é na dificuldade do mar alto que a gente vai conseguir pescar, né? A gente vai conseguir desenvolver as nossas virtudes e desenvolver o caminho para a nossa perfeição. Então, vamos pensar um pouco melhor sobre isso, sobre as dificuldades, ter um outro olhar para as nossas dificuldades da nossa encarnação, que são excelentes oportunidades e exercícios para a gente desenvolver o que a gente tem que desenvolver, né? Seja paciência, seja orgulho, seja vaidade, né? Porque é bonito falar, eu tenho paciência, mas tem paciência, então vamos colocar no exercício, assim como uma escola, né? Você vai e faz a sua estuda em casa, na teoria, e vai para o colégio e faz a prova. Então a gente está aqui, né? Ficamos, por exemplo, na erraticidade, nas colônias espirituais, participando de cursos, desenvolvendo nosso conhecimento, mas agora a gente está aqui para tentar colocar tudo isso em prática dentro do nosso exercício. E o que é mais importante a gente lembrar, do que frisa Emmanuel aqui, é que nunca a gente está sozinho, né? Por mais que, do ponto de vista encarnado, a gente possa acreditar que estamos sozinhos, mas a gente tem que lembrar que do outro lado, ou até mesmo do nosso próprio lado, mas numa dimensão que a gente não consegue ver, nós temos amigos espirituais, né? Nós temos o nosso mentor, mas mais ainda, além do nosso mentor, nós temos aqueles amigos espirituais que a gente deixou do outro lado e que eles com certeza nos ajudam e também estão vibrando para
para o nosso desenvolvimento, para a nossa vitória. Então, é isso que Emmanuel fala. Você te encontra sozinho e se te sente, lembra-te de que, além do túmulo, há companheiros que te assistem e esperam carinhosamente. Né? Então, por que não, né? Nesse momento de dificuldade, nesse momento do mar alto da nossa vida, onde é um momento de prova que a gente tem que passar, por que não sintonizarmos com esses nossos amigos, seja com esse nosso mentor, né, pedindo ajuda, pedindo confiança, né, e pedindo segurança para conseguir passar por esse mar alto. Então, Jesus te enviou ao pleno mar da experiência a fim de provares tuas conquistas em supremas lições. Não é isso, né? Acima de tudo. E dando continuidade aqui. E respondendo Simão, disse-lhe, aí agora é Simão respondendo, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Então aqui a gente imagina assim, vamos colocando aqui na pele de Pedro, né? O cara ficou a noite inteira trabalhando, provavelmente estava cansado, porque não dormiu, provavelmente estava decepcionado, porque não serviu para nada o trabalho dele, afinal, segundo a passagem, é que ele não pescou nada. Não, então, provavelmente estava cansado e decepcionado. E chegou Jesus e falou, vem, preciso de você, né? Vem trabalhar aqui comigo. Aí ele foi lá, empurrou o barco para Jesus fazer a pregação dele, e depois disso falou, agora vai lá, volta, né? E tenta, na dificuldade do mar alto, tenta pescar de novo. E aí ele pega e fala, olha, vou porque é você, mas não consegui pescar nada até agora. Então, a gente observa uma grande característica do Pedro nesse sentido, revela-se extremamente obediente, né? Pronto para cumprir instruções vindas de uma autoridade superior. Então, esse ponto é muito interessante a gente pensar, trazer de novo aqui para a nossa vida. Né? Será que nós temos essa disciplina de Pedro, né? de seguir o mestre, mesmo nas nossas dificuldades? A gente poderia pensar assim, aplicando para o nosso dia a dia. Então, mesmo numa dificuldade, onde a gente está fazendo o que é certo, seguindo o que é certo, mas isso não está dando resultado, dentro das nossas decepções, será que ainda a gente vai conseguir continuar seguindo as leis, os ensinamentos de Jesus? Né? Então, essa é uma passagem bastante importante aqui. Né? E atenção, eu não sei se eu ia falar isso agora ou mais para frente, mas enfim, vou falar agora aqui, é que isso mostra para a gente que nunca a vida vai ser fácil, né? Mesmo perante as dificuldades, a gente tem que pensar em trabalhar o nosso lado espiritual, né? Essa é a reflexão que eu faço dessa passagem, quando a gente observa que Pedro estava totalmente cansado, totalmente decepcionado, mas quando Jesus o chamou, ele trabalhou com Jesus e confiou confiou em Jesus para lançar a rede, né? Então, é isso, né? O que eu quero dizer é o seguinte, nós nunca devemos esquecer que nós temos o nosso lado espiritual, que nós precisamos desenvolver. E, no final das contas, é o mais importante, né? Porque a gente sabe que a vida aqui na Terra, ela é passageira. A vida eterna é do Espírito. E nós só estamos encarnados para tentar melhorar essa parte espiritual. Então não dá para dizer, né, que está cansado, não dá para dar muito. Lógico que a gente precisa pensar no nosso trabalho material, mas precisamos dedicar um tempo, nem que seja alguns minutos no dia, para fazer um estudo mais aprofundado, para fazer reflexões mais interessantes no que diz respeito à nossa alma. Porque no final das contas é isso que importa. Né? E esperar um momento tranquilo para fazer isso a gente não vai ter, né? Que é a passagem que mostra para a gente. Exatamente. Figuramente, aqui Emmanuel falando, né? Figuramente, o espírito humano
é um pescador. Então ele faz a associação aqui da passagem. O espírito humano é um pescador dos valores evolutivos na escola regeneradora da Terra. A posição de cada qual é o barco. E em cada novo dia, o homem se levanta com a sua rede de interesses. Nos barcos que nos situamos, estão depositados os recursos que dispomos para a realização da nossa transformação espiritual. Quer dizer, o Emmanuel aqui, ele dá um outro foco aqui, né? Ele, aqui uma outra forma de analisar a situação. Então, o nosso espírito é o pescador, né? E o barco é a nossa posição, né? Eu diria mais aqui ainda, e o mar, né? O mar seria a nossa vida. Então, pensa assim, o mar seria a nossa vida, o barco seria onde a gente está, e o espírito é o pescador. Então, para onde a gente vai conduzir o nosso barco? Dentro desse mar, né? E o que a gente vai lançar, né, na nossa rede? O que a gente vai tentar pescar em termos de interesse? Então, vamos tentar pescar coisas boas, né, as nossas virtudes, ou então vamos pescar somente as coisas materiais, como bens materiais, egoísmo e orgulho, né? Então é isso que a gente tem que levar em consideração. E é importante quando ele fala aqui que o pescador é o espírito, porque na verdade quem conduz a nossa vida, né, para esse mar onde a gente vai desenvolver é o espírito, né? Então a gente precisa, com isso, estar sintonizado sempre com a espiritualidade, com os nossos amigos do plano invisível, para que a gente possa sempre lembrar disso e conseguir guiar o nosso barco, né, para um lugar bom, né, um lugar onde vai valer a pena. E nos barcos que nos situamos estão depositados os recursos que dispomos para a realização da nossa transformação espiritual. Aqui é um outro ponto também, né? Quais são as ferramentas que a gente vai levar para a nossa transformação espiritual? Eu penso da seguinte maneira, né? Uma ferramenta muito importante que nos ajuda na transformação espiritual e nos ajuda como espírito, né, o pescador aqui para guiar o barco, é o estudo, né? Eu acho que o estudo do espiritismo nos ajuda a manter a nossa mente elevada, e isso pode ser um recurso muito importante para a gente jogar a nossa rede e buscar os interesses para a evolução do mundo do nosso espírito como virtudes morais. Com certeza. E vendo isso, né, Simão Pedro, eu me perdi aqui só um pouco. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca que haviam feito. Então aqui, né, sabendo aproveitar as inúmeras oportunidades que nos são cotidianamente concedidas pelo alto, evitamos o curso de acontecimentos nefastos que poderiam nos assaltar a existência. Aconteceu ao apóstolo Pedro, não se deixando sucumbir pelos insucessos que ocorreram na nossa existência. Reconhecido pelas bênçãos recebidas, prostra-se aos pés de Jesus, humilde, reconhecendo-se como criatura pecadora. Quer dizer, isso aqui é um ponto importante também. Vejam vocês, se a gente observar, né, Pedro, ele tinha passado a noite inteira, não tinha pescado nada, né, então devia estar um pouco decepcionado, mas mesmo assim ele não perdeu a oportunidade que Jesus deu para ele, né, de ir lá e pescar novamente. Então isso é um ponto que a gente tem que levar em consideração também, de não
desistirmos durante as dificuldades da nossa vida física, né? Que não esquecendo que a gente nunca vai estar sozinho, mas continuando otimista, continuando confiante, indo para cima no sentido de tentar resolver os nossos problemas. Porque se Pedro aqui não tivesse acreditado em Jesus e falar, ó, não vai dar, mestre, fiquei a noite inteira pescando e não consegui nada, e agora lá no mar alto é perda de tempo, né? Ele não ia conseguir ele não ia conseguir o seu trabalho, não conseguir os peixes, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né? De não desistir durante as dificuldades da vida, né? Porque essas dificuldades, como a gente já falou, são importantes e pode ser que depois de passar seja a prova ou a expiação que a gente precisa passar, a gente consiga resultados importantes. E mesmo que a gente consiga, é muito importante a gente não esquecer depois de agradecer, né? De agradecer a espiritualidade, de agradecer a Deus, de agradecer a Jesus pela oportunidade de ter conseguido, né? Muitas vezes a gente só lembra de pedir, né? No Evangelho, eu acho, no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, eu não lembro agora, e Kardec diz que a prece ela deve conter 3 partes, né? Louvar, pedir e agradecer, né? E geralmente a gente só pede, né? Esquece de louvar, esquece de agradecer. A parte de louvar é muito importante, né? Não é que Deus precisa que a gente faça esse louvor para Ele. Deus não precisa disso, mas o louvor, a parte de louvar, é importante, acima de tudo, para nós desenvolvermos a nossa humildade, né? Para nós reconhecermos a nossa posição de criatura perante o Criador, né? E o agradecimento, né, também tem que vir através das oportunidades, porque a espiritualidade nos ajudou, Deus nos deu a misericórdia, a oportunidade de vencermos o desafio da vida. Então, vamos lembrar que dessa passagem de Pedro, que mesmo cansado, continuou acreditando em Jesus perante as dificuldades, trabalhou com o Mestre perante as dificuldades, e depois de tudo isso ainda agradeceu pela a conquista que foi realizada. E aí, para finalizar aqui, eu queria ler essa parte que tem no EAD, mas na verdade eles referenciam aqui, eles citam essa parte do livro do Chico, né? Da Alma e Coração, também pelo Emmanuel, e ele diz o seguinte, né? Quantas vezes procuramos a paz? Só um pouquinho aqui que quantas vezes procuramos a paz, experimentando a tortura do sedento que anseia pela glória? Em momentos assim, o passo mais expressivo será sempre a nossa incondicional rendição a Deus, cuja sabedoria nos guiará no rumo da tranquilidade operosa e tonificante. Então, mesmo nas nossas dificuldades, que lógico, elas vão existir, porque as dificuldades são importantes para o nosso desenvolvimento, mas devemos nos apegar a Deus, né? Devemos nos apegar à espiritualidade. É imperioso pensar nisso, porque frequentemente surgem no cotidiano crises inesperadas que se nos envolvem na vida mental. A afeição de problemas classificados por insolúveis no quadro da providência divina. É muito importante a gente não ficar abatido, porque quando vem a dificuldade e a gente fica abatido, isso pode levar a uma redução do nosso padrão vibratório e abre a oportunidade para espíritos mais inferiores ou até aqueles nossos inimigos que provavelmente a gente tem, né, porque a gente não foi santo, né, então deve ter espíritos que não gostam da gente, o que é normal, né, e que nessa redução do padrão vibratório é a oportunidade que eles têm para continuar nos influenciando e para continuar jogando a gente mais para baixo ainda. Então, por isso que, mesmo na dificuldade, o Emmanuel chama atenção aqui para tentar manter o equilíbrio, né? Todos nós, os espíritos em evolução do planeta, somos ainda humanos. E nessa condição, nem sempre conseguimos em nós mesmos a energia suficiente para a superação
de nossas deficiências. Nenhum de nós está órfão de amparo e socorro, luz e bênção, porque ainda, mesmo fracassassem todas as nossas forças na direção do bem, para o desempenho de nossas obrigações, muito acima de nós e muito acima de nossos recursos limitados e frágeis, temos Deus. Então, essa é a passagem que Emmanuel faz, eu acredito, em relação com essa parte aí, ou que casa muito bem com a parte da pesca maravilhosa, né, que perante as nossas dificuldades, né, da nossa vida, vamos acreditar em Deus, acreditar na espiritualidade, porque nós não estamos sozinhos, né? Dificuldades todos nós teremos, mas o que é mais importante, só para finalizar aqui, é não deixarmos essa dificuldade nos abater como espírito para o nosso processo de evolução e também para trabalhar com o Jesus, né? Porque mesmo com as dificuldades nós precisamos desenvolver esse trabalho. Eu lembro de uma passagem do Chico, né? Que eu acho que tem um filme dele que o olho dele estava doendo, aí ele parou de psicografar e Emmanuel apareceu para ele e falou: por que você parou de psicografar? Ele falou: meu olho está doendo, não consigo mais. Aí o Emmanuel fala para ele: não, mas você tem o outro. Né? Então, mostrando ali um exemplo, assim como o Pedro, que perante a dificuldade não titubeou e continuou trabalhando com o mestre. Então, acho que essa é a mensagem que a gente tem para a passagem. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei se eu confundi mais que eu esclareci, mas novamente gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada. Com certeza, João Alfredo. Muito obrigado pela exposição, foi muito boa. E vamos então abrir para comentários, perguntas, respostas. Estou vendo aqui mensagem de Fabiano e Flávio, muito boa palestra, parabéns, João. Foi muito legal mesmo. Muito, muito legal. É engraçado que, por um momento, durante a sua fala, eu lembrei dessa passagem do filme do Chico, quando ele ficou sem um dos olhos com a catarata. Não me lembro em que exato momento, mas eu lembrei disso. Tem uma outra passagem que me marcou muito, que aí não foi em filme, eu vi do Divaldo, vi uma palestra do Divaldo, ele falando que em determinado momento da vida dele, ele acho que, se não me engano, ele teve algum problema cardíaco, né, algum problema no coração, e ele tinha que ficar em repouso absoluto. E aí era dia de reunião mediúnica, e aí ele ficou em repouso, ele não foi trabalhar, né? E aí ele estava no quarto dele deitado, apareceu a Joana de Ângeles para ele e falou: o que aconteceu? Por que você está deitado aqui? Daí ele explicou, falou: eu fui no médico, a senhora deve saber, eu fui no médico, o médico falou que eu tenho que ficar em repouso. Daí ela falou: mas se você não ficar em repouso, o que vai acontecer? Daí o Divaldo respondeu: eu posso até morrer. Aí ela falou: então morra com a enxada do trabalho. Te encontro lá na sala. Então, assim, não tem moleza, né? Eu acho que a gente está falando de Chico, a gente está falando de Divaldo, mas acho que a mensagem, e aí juntamente com essa passagem de Pedro, a mensagem que fica é essa. Que às vezes a gente fala: quando tiver tudo bem, eu vou trabalhar lá na casa espírita, né? Agora meu trabalho tá muito corrido, eu não tenho tempo. Mas aí a gente perde o foco, porque o foco é estar aqui justamente para melhorar o nosso espírito. Então, se a gente não tem tempo para melhorar o nosso espírito, então a gente tem que ver se a nossa reencarnação está valendo a pena ou não, né? Essa é a passagem que faz a gente pensar. Lógico que a gente tem muita coisa para desenvolver, ninguém aqui é tipo Divaldo, que vai ter um objetivo de vida só para trabalhar com caridade, mas não custa deixar pelo menos uns 15 minutos no dia para fazer uma vibração do planeta, para fazer uma leitura edificante. Afinal, é para isso que a gente está aqui, né? A gente tem o nosso corpo físico, que a gente tem que cuidar, se alimentar, tomar banho, tomar remédio, mas a gente tem o nosso corpo espiritual, que a gente também tem que cuidar, através de leitura, reflexões e bons pensamentos. Sim. E é interessante que bom, só comentando isso que você acabou de falar, que tem gente que pensa assim: vou fazer dívida, que assim eu sei que eu vou gastar meu dinheiro uma coisa produtiva. A dívida no sentido de vou comprar uma casa, vou fazer, né? E aí
nesse sentido, a gente pode fazer a boa dívida de se envolver com os trabalhos, né? Porque assim, espíritas, espirituais, que assim a gente sabe que vai gastar energia no lugar certo e depois aquilo vai ficar guardado para a gente e vai retornar para a gente, né? E, mas é interessante que no texto ele fala uma coisa bem legal, que às vezes na ânsia da gente querer fazer assim, sempre o melhor, fazer o melhor, chega uma hora que não está dando o resultado que a gente esperava. A gente tem que saber entregar na mão de Deus, né? Chega uma hora que a gente tem que saber manter a tranquilidade operante, como ele falou, né? Então, o misto de fazer, mas sem ansiedade, né? Com tranquilidade e confiança em Deus. Porque nós vamos chegar no nosso limite. Mas é aí que Deus entra. O que a gente não pode, olha que maravilha, é aí que Deus entra na nossa vida e nos conduz. E aí cabe a nossa confiança nele, né? A tranquilidade, a confiança. E porque com muita ânsia, muita ansiedade, fica contraprodutivo também. A gente acaba, né, se entrando numa aflição que nunca é necessária, nunca é produtiva, né? Você tem que manter a tranquilidade, a prece, né, junto com os espíritos amigos, a confiança e o trabalho, né? Esse é o meu... Sim. Mais alguma observação, gente? Mas é isso aí, gente. É muito legal, João. Quando a gente estiver no mar alto aí da nossa vida, é porque a gente está, né, no ponto de aprender mais, de ganhar mais. Porque ele falou para Jesus, olha, acabei de vir de lá, já fiz tudo que eu podia, estou exausto, mas você está falando para eu voltar. Então nos mostra que, às vezes, quando está no auge do desgaste, que muitas vezes a gente mesmo se desgastou nessa ânsia de querer fazer o melhor, talvez é aí que a gente tem que parar e se confiar em Deus e falar assim, não, talvez agora que é o momento de E dar muitas certo. vezes a gente desiste quando a gente está tão perto. Então, Você exato. está quase conseguindo o objetivo, a gente desiste, né? É. Tem que seguir sempre em frente, né? E Jesus, né? Estar com Jesus é essa força, né? É confiar. Então, ele está falando o tempo todo para a gente ir. Se é para fazer o bem, é para a gente ir. Só que a gente ainda tem medo, a gente não confia tanto. Mas a gente precisa confiar, né? Se a gente sabe que é um bem que a gente vai fazer, a gente não tem que ter medo, a gente tem que simplesmente ir. Que ele vai estar junto com a gente sempre. Sempre. Se ele está com a gente nos maus momentos, né? Imagina nos bons, né? Pois é. Então, a gente tem que confiar mais. Se a gente tem, como ele dizia, né? Homens de pouca fé. Eu ia falar nisso mesmo. Tem que ter muita fé também, né? Não desistir. Não basta ter fé só quando está tudo bem. A fé mesmo é quando não está bem. E aí eu repito a frase que eu disse outro dia, né? A gente tem que, quando está tudo bem, a gente tem que continuar em prece, a gente tem que continuar se mantendo equilibrado, não relaxar. Porque quando vira a situação difícil, a gente está equilibrado, a gente está bem, a gente está com base. Quando está tudo bem, a gente relaxa, né? A gente esquece de fazer prece, a gente anda totalmente aberto a tudo que vier. E às vezes vem coisa ruim e a gente não está preparado. Vocês estão dormindo agora, não? Tô. Ah, que bom. Que eu tava falando aqui, não tava dando áudio. Tudo bom aí, pessoal? Tudo bom? Tudo bom. Beleza. Ainda, se quiser pôr a câmera, a gente vai te ver, mas... Não tem webcam, mas... mas tô feliz de te ouvir. Quanto tempo? Que bom. Tudo bom? Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Bem, graças a Deus. Então, eu tava ouvindo aqui e aí também tava pensando nisso, né? Que é esse conto dos pescadores é uma história um pouco de perseverança, né? Que o cara tentou a noite inteira, né? E aí você fica naquela, vou desistir. E aí depois, quando chega alguém que você confia, né? Um mestre, e fala assim, não, vamos lá que vai dar certo. Você tem que ter a confiança, né? Tem que ter a esperança. Então,
realmente. Mas outra coisa também que eu estava pensando é como é que Jesus ele faz tanta metáfora com peixe, né? Tem essa história desse peixe, tem a história da multiplicação do pão e do peixe, tem a história do peixe que, né? Enfim, eu fiquei pensando essa relação que Jesus tem com o peixe, talvez seja a época, talvez seja a questão do símbolo da fertilidade. Mas aí a questão mesmo que eu queria pôr é que aí eles puxaram a rede e veio tanto peixe que o barco quase virou, quase não acabou. E eu sei que essa época, esse conceito de ecologia, né, não existia tanto, né? Mas será que eles precisavam de tanto peixe assim? Será que foi mais uma afirmação para ficar marcado pela história? Ou será que eles iam utilizar aquela quantidade toda de peixe para distribuir depois para os familiares? Queria saber o que vocês acham dessa questão. Foi um Eu posicionamento. acho que é abundância. Eu acho que ele quis dizer que é uma abundância muito grande que tinha ali para a gente, e a gente não estava sabendo acessar o lugar certo. A gente estava insistindo no lugar errado. E estava se desgastando, mas era só mudar um pouquinho a qualidade do enfoque, a maneira que você está fazendo, vamos dizer, o approach, ou o que você está buscando. Conforme a gente estava falando, às vezes muita gente tenta e fica naquela ansiedade, mas de repente é só respirar, entregar um pouco na mão de Deus, fazer a coisa com tranquilidade e se sintonizar com os espíritos bons. Se vocês já pescaram, mas pescar é isso mesmo. Você põe lá o anzol e você espera. E às vezes não vem nada, né? Você passa o dia inteiro. Aí o cara fala, não vai naquela pedra ali, que aquela pedra ali é melhor. Você vai, pum, pega na hora. Você fala, puxa vida. Na hora. É engraçado, aconteceu isso comigo uma vez quando eu era pequeno, fui pescar e os meus tios, todo mundo equipado, e de repente eu comecei a pegar peixe um atrás do outro, meu tio até parou, porque ele falou, nossa, ele não para, a gente não consegue pegar nada. Ele parou só para trocar a minha isca e pegar o peixe e mandar de novo. E aí foi uma coisa engraçada, porque o que aconteceu com a minha... Para você ter uma ideia, é bem isso, né? O que aconteceu foi que a minha linha, ela enroscou de alguma forma que ela ficou mais curta. E os peixes estavam muito mais perto do barco, muito mais curto do que as outras que estavam bem comprido tentando ir lá embaixo. Mas não, estava muito mais perto da gente ali. Então, foi uma coisa engraçada também que aconteceu. Alex, já são 8h05. Isso, a gente ainda tem a segunda parte. A gente próxima, né? não vamos avançar muito. Vamos sim. Então vamos... A gente vai fazer a vibração agora. Fazer a vibração. Então, com vocês aí, Cleide e Luiz. Oi, obrigada então pela palestra, muito linda, muito maravilhosa. E eu vou fazer essa meditação que eu fiz da outra vez, da cura da planetária, da Cris Lemos. E ela é inspirada no método da Louise Hay. Bom, espero que vocês gostem. A expansão do seu chakra cardíaco. Vou pôr uma musiquinha que eu esqueci. Musiquinha dos Dolphins. Dá para ouvir? Tá um pouco baixo, mas dá. Dá. Dá? Bom, então é uma meditação de expansão do seu chakra cardíaco. E a partir dessa expansão, e juntos nós vamos tentar curar o nosso planeta, tá? Só rapidinho, antes de você começar, Alex vai continuar gravando, está transmitindo? Vai continuar com a vibração também? Minha ideia era parar de gravar, mas